Hebreus capítulo 11, o verso 6. Verso 6 diz assim. Tá dando para ouvir, Raquel? Hebreus 11, verso 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Me ouviram bem aí? Alguém pode dar um amém aí no chat? Bem, o que eu preparei, queridos, na direção do Espírito Santo de Deus, é justamente isso. Falar um pouco com os irmãos acerca de Hebreus capítulo 11. Só que eu queria fazer de uma forma diferente. Eu gostaria que a gente ficasse mais à vontade com relação a isso. O livro de Hebreus, esse capítulo 11, o autor dos Hebreus, ele vem falar acerca dos heróis, os chamados heróis da fé. Pronto, agora melhorou. Então vamos lá. O autor dos Hebreus, segundo alguns estudiosos, eles pensam ser o apóstolo Paulo, mas não tem nada tão definido. Mas esse autor, no capítulo 11, ele mergulha na palavra, é alguém que fala também os nomes do Antigo Testamento, fala de Moisés, fala de Noé, fala de Enoque, e assim por diante, que é tão interessante vê-lo falar acerca desses nossos heróis da fé. Ele realmente mergulha na palavra e o tema é bem propício para isso. Esse capítulo é espetacular no quesito mergulhar na palavra, se aprofundar na palavra, que lendo, queridos, esse capítulo, eu estava dizendo para o Senhor, Deus, eu quero viver dessa forma, eu quero viver dessa maneira, porque alguém que fala de Noé, de Abel, de Enoque, que fala acerca da palavra com tanta intimidade, e se a gente for perceber, o autor dos Hebreus, ele não viveu na época de Noé, de Abraão, de Moisés, mas você consegue perceber a intimidade que ele tem, a ousadia, a propriedade que ele tem em falar desses nomes como dos seus antepassados, como falando do seu bisavô, do seu avô, de tanta intimidade, ele se aproxima tanto desses nomes na palavra como exemplo, e ele cita aqui, escrevendo essa carta, ele cita com tanta propriedade que dá gosto de ler esse capítulo 11 de Hebreus. Então, assim, queridos, o verso 6, ele diz, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real
e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Então, mergulhar na palavra, lendo esse capítulo 11, significa se consagrar de fato ao Senhor. Se consagrar ao Senhor é mergulhar na sua palavra com todo carinho, com toda dedicação, com toda intimidade. E eu espero que a gente tenha uma palhinha disso aqui, mergulhando em um capítulo e outro, bastante diversificado, para que a gente possa aprender. Tem um folheto bastante conhecido. O folheto, ele diz que muita gente já teve acesso a esse folheto e aqui, deixa eu ver se eu tentar mostrar para vocês. Está vendo? Quem já viu esse folheto aí? Novo demais para pensar em Deus, radical demais para pensar em Deus, vitorioso demais para pensar em Deus, feliz demais para pensar em Deus, cansado demais para pensar em Deus, descontraído demais para pensar em Deus, aflito demais para pensar em Deus, velho demais para pensar em Deus, tarde demais para pensar em Deus. Pronto, é esse folhetinho aqui que alguns já devem ter acesso a isso aí, essa frase que eu li. A gente vai estar mergulhando, só que de forma diferente, né? Porque o verdadeiro cristão, quem serve a Deus, quem escolheu essa filosofia de vida, essa maneira de viver, a gente fala diferente. Cansado, pense em Deus. Radical, pense em Deus. Vitorioso, pense em Deus. Novo, pense em Deus. Feliz, pense em Deus. Bem-sucedido, pense em Deus. Aflito, pense em Deus. Descontraído, pense em Deus. Idoso, pense em Deus. Pense em Deus em todo o tempo. Essa é a filosofia do cristão. Para mim, esse folheto resume o mergulhar na palavra de Deus. E a gente vai aprender isso com esses grandes nomes que Hebreus 11 nos apresenta. Vamos mergulhar no Senhor, mergulhar na palavra do Senhor, mergulhar nesses exemplos aí já citados. Para isso, eu vou pedir a ajuda de vocês, uma apresentação. Vocês conseguem visualizar aí um quadro. Esse quadro eu gostaria de pedir a alguém para escolher os números e a gente vai fazendo esse bate-bola, essa discussão. Vamos lá, quem está visualizando aí o quadro pode escolher para mim um número. Pastora Jússi escolheu o número 11, então está visualizando bem. São pares. Pastora Jússi vai escolher o número 11, se puder usar aí o microfone, beleza, viu? Número 11, qual outro número? Pode escolher um outro número, pastora. Número 11 e número... Número 2. Aí, melhorou para mim, eu que sou analfabeto. Me ajuda aí, Fábio. Número 11 e número 2, não é isso? Isso, correto. O 11 e o 2. O número 11 e o 2. Dá para ver que não formou par. Tem um casal muito romântico no número 2. E no número 11 tem alguém aparentemente aflito. Eu vou dar uma colher de chá para vocês. Eu vou abrir todos os números. E quem conseguir memorizar os pares, por gentileza,
Sinaliza aí para a gente discutir sobre. A pastora Júcia, infelizmente, não acertou. Vamos lá, vou abrir aqui, ó. 1, 2. O 1 não vale escolher, viu? O 1 e o 20 não vale escolher. O restante pode escolher. O 1 e o 20 não. Quem é bom de memorizar, me ajude aí, viu? As figurinhas estão fáceis. Está muito fácil. Está tão fácil que eu já vou fechando. Alguém descobriu aí os pares? Tem que falar todos ou não? Não. Me ajude aí com 2 pares, já tá bom. O 2 e o 13. Quem falou 2? Quem falou aí com o meu nome aí, por favor? Rose. Rose, minha amiga, fala aí. Número 2 e o qual? Número 13. 2 e 13. Rose, pegou a deixa aí, viu? Muito bem, Rose. Se fosse ao vivo, já ia ganhar um prêmio. Número 2 e número 12. É um casal muito romântico que apareceu aí. Ajuda aqui, irmã. Da cunhada. Muito bem. Mergulhando na palavra. Nós estamos vendo aí um casal. Quando a gente fala sobre casal, sobre casamento, Rose, me diga aí um casal que vem à sua mente. Repete a pergunta, por favor. Quando a gente fala em casamento, em relacionamento, em casal, na Bíblia, biblicamente falando, qual casal que veio aí na sua mente? Um casal da Bíblia. Ah, da Bíblia? Isso. Quem lembrou de Isaac e Rebeca? Moisés. Hã? Moisés. E agora Moisés. o nome da esposa. Moisés. A esposa de Moisés não era judia. Quem souber nos ajuda aí. Moisés teve até problemas por conta de que ele casou com alguém que não era judia. Moisés foi casado com, quem pode me ajudar? Cuxita, a mulher Cuxita, isso aí. Era dessa cidade, a mulher Cuxita. Aquele episódio que Miriam e Arão ficaram leprosos tinha justamente a ver com isso aí. Questionaram esse relacionamento de Moisés. Mais um casal aí na Bíblia. Mas vamos falar de feliz. Casamento lembra felicidade, não é assim? É um momento ímpar, um momento muito feliz. Então, você está feliz? Pense em Deus. Siga os exemplos de Moisés, que é um homem de Deus, de Isaac e Rebeca. E vamos conferir lá Josué 24:15, no casamento, no relacionamento. Josué feliz, pensando em Deus. Josué 24:15. Que diz assim: mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram nossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Então, Josué em família, Josué casado, Josué pensava em Deus. Ora, esse episódio, Josué tinha conquistado a terra prometida, a terra de Canaã. E quantas vezes a gente está feliz, conseguiu uma conquista, um casamento, um relacionamento, e Deus fica em segundo plano, porque você está feliz demais para pensar em Deus. É um pensamento de quem não mergulha na palavra, de quem não mergulha no Senhor. Mas quem mergulha na palavra, quem mergulha no Senhor, faz como Josué. Josué reuniu o povo de Israel, e aí
ele disse: escolheis a quem vós quereis seguir ou servir. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, interessante. Feliz, pense em Deus. Feliz, mergulhe na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. O Senhor Jesus, ele foi convidado para um casamento. Eu sei que muitos lembram dessa passagem. Quem quiser a fala, pode pedir aí, viu, queridos? Então, assim, o livro de João conta a história de um casamento. E os noivos convidaram Jesus para o casamento. Então, tá feliz? Pense em Deus. Convide a Deus para a sua felicidade, para o seu relacionamento, para o seu casamento. Mergulhando na palavra. Quem pode escolher mais um número aí para a gente adiantar? Quem pode escolher mais um número? Eu vou arriscar o 11 e o 9. Vamos ver se agora eu acertei. Vamos ver. O 11 e o 9. Olha, a pastora é boa de memória, viu? 11 e o 9. Não vale o 1 e o 20 por enquanto. Muito bem, a imagem aí está de uma pessoa aflita. A imagem está de uma pessoa aflita. Estamos aflitos, né? Aquela historinha de aflito demais para pensar em Deus não funciona com o cristão. O cristão, quando ele está aflito, a primeira pessoa que ele deve recorrer, o que a gente imagina que ele recorra, é ao Senhor Jesus. Pastora Júcia não tem presente, hein? Online, mas acertou os pares. E pastora, aflito, por exemplo, pastor ou qualquer um outro que está aí participando. Na Bíblia, quando a gente fala de aflição, qual é o personagem que vem na mente? De quem a gente se lembra quando fala em aflição? Eu me lembrei aqui, veio à minha mente H. Interessante. H era serva de Sarai. E ela engravidou de Abraão, teve Ismael. E nesse inteirinho aí, Sara achou por bem despedir H. E H não é assim, pastora? H no deserto, aflita, não é assim? H no deserto, aflita, a pastora está dizendo aí isso. Aflita, H pede socorro a Deus. Ela ora. O interessante dessa história de H é que ela usa uma expressão que eu gosto muito, tem versão da Bíblia que diz assim: o Deus que vive e que vê, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que aquele foi o primeiro encontro de H com Deus. E ela diz essa frase muito linda: o Deus que vive e que vê, porque Deus, de fato, viu H no momento da aflição e socorreu ela. Louvado seja Deus. Muito bem lembrado. A H estava aflita e ela pensou em Deus. Está aflito, está angustiado, não sabe o que fazer, está inquieto, está demais a carga, está difícil continuar. Pense em Deus, pense em Deus. Tem um texto na palavra do Senhor que diz que as nossas aflições, as nossas petições, a nossa ansiedade precisa ser conhecida diante de Deus. Então, está aflito, pense em Deus. Aflito, recorra a Deus. Né? Aflito, ora a Deus. H é um bom exemplo disso. De, no momento de aflição, recorrer ao Senhor. Vamos mergulhar na palavra quando a gente estiver aflito. Lembrar dos personagens da Bíblia que estiveram aflitos, pedindo socorro a Deus. Eu também me lembrei aqui de Ana, eu anotei aqui para vocês, porque o que me lembrou na aflição, Ana, Eli pensou até que ela estava embriagada.
de tanta aflição que Ana estava. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 15. E eu sei que os jovens aí, jovens de Bíblia, estão aí todo mundo folheando. Tem um amigo meu que diz, eu gosto de Bíblia. 1 Samuel 1,15 diz, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana queria muito um filho. E, por não conseguir ter um filho, Ana estava muito aflita, angustiada. Mas diz a palavra de Deus que no momento de aflição, Ana estava no templo, recorrendo ao Senhor em oração. Tamanha a aflição dela. E o sacerdote ali pensou que ela estava embriagada. E quando ele questionou que ela estava embriagada, ela disse, não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Se o que tem te angustiado, te afligido, tem uma porta de emprego, um relacionamento, os teus pais, a luta do dia a dia, eu não sei o que te aflige. Deus com certeza Ele sabe. Mas seja qual for a tua aflição, a minha aflição, mergulhando na palavra de Deus, ela nos orienta, nos dá exemplos magníficos, que a gente precisa se derramar na presença de Deus. Não está aflito, derrame-se na presença de Deus como Ana. A Bíblia diz que depois de ter se derramado na presença de Deus, o semblante de Ana já não era mais triste. Louvado seja Deus. E o Senhor ouviu a petição de Ana. Então, quem já passou por essa experiência de estar aflito, de recorrer ao Senhor, chorar bastante na presença de Deus, de repente vem um alívio, um refrigério, e o Senhor vai nos dar alívio, nos dar conforto, nos dar consolo. Então, tá aflito, mergulha na palavra. Ora ao Senhor, busca ao Senhor como fez Ana. Quem pode escolher mais um número nesse nosso jogo da memória, mergulhando na palavra? Vamos lá, quem pode citar um número? E agora, para a gente ser rápido, eu vou pedir só o número 17, 18. 18. Eu fui pedir esse. Quem falou 18 aí foi Maria. 17 e 18. Cristiane Peixoto. Crislane. 17 e 18, né, minha irmã? Crislane! Tô mal de leitura. Crislane, 17 e 18, certo? Vamos lá. Isso. 18 e 17. Eu vou dar ótimo em jogo da memória, viu? Surfando, radical, pense em Deus. Radical é com jovem. Radical, tudo a ver com jovem. Tá vendo essa figurinha aí do radical? Radical, pense em Deus. Não radical demais para pensar em Deus. Aqui o surfista, tá vendo? Radical demais, pense em Deus. E se você quiser me ajudar, citar aí no chat a questão de quem você lembrou de radical na Bíblia, vários personagens que foram radicais na Bíblia. Por exemplo, Pedro andou por sobre as águas. Radical. Pedro andou por sobre as águas. Pedro foi radical. E como não lembrar de Davi? Davi também radical. Radical, pense em Deus. Davi tão radical porque Davi sendo rei, diz a palavra do Senhor que quando ele foi buscar a arca do Senhor, ele tirou aquelas vestes. Eu gosto muito também desse trecho da palavra de Deus. Ele se despiu, ele não teve vergonha
de dançar na presença de Deus, ele não teve vergonha de se mostrar para o Senhor. Diz o texto que Davi, quando estava levando a arca, que ele se despiu daquelas vestes reais e saltava e pulava na presença de Deus, de tal forma que Mical, a sua esposa, estava da janela e olhava Davi pulando, saltando, e ela desprezou Davi em seu coração. O texto diz que tem algumas versões que chega a usar a expressão, ela dizendo para Davi, você salta como qualquer vagabundo, como qualquer do povo, né? E Davi disse que ele estava diante de Deus adorando. Tem uma música de Damares, que ela se expressa assim, a letra do hino diz, na presença de Deus não me sinto um rei. Glória a Jesus. Davi radical, um radicalismo que vale a pena. Louvado seja Deus. Para mim, essa expressão da música diz tudo. Na presença de Deus não me sinto um rei. Ele se despiu daquilo ali e saltava e adorava ao Senhor. Que bom se a gente tivesse mais e mais, sempre, em cada geração, jovens como Davi, homens que não têm vergonha de adorar ao Senhor, de mostrar sua fé no Senhor, de ser radical no eu adoro a Deus. Davi tão radical que quando ele foi construir o templo, pensou no templo, ele disse, eu habito em casa de cedro, mas a arca da presença do Senhor está em tendas. E ele pensou em construir um palácio, uma casa de cedro, para colocar a arca de Deus. Então, Davi, o tempo todo, mergulhava no Senhor, mergulhava na fé, não tinha vergonha de assumir a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. E um desses episódios é esse aí, que ele tira as roupas reais e salta e dança de alegria na presença de Deus. Quando eu vejo africanos saltando e dançando na presença de Deus, numa adoração que a gente chama extravagante, eu louvo ao Senhor por isso. Glória a Deus. Alguém lembrou aqui, Crislane, lembrou de Abraão também. Louvado seja Deus. E ela disse aqui a sua oferta. A oferta de Abraão é radical demais. Realmente, Crislane. E se for comparar aí, Davi com Abraão, Abraão foi muito radical. Porque em obedecer, em obediência. Isso mesmo. Quando o Senhor pediu um filho, ele não hesitou, viu? E não foi de forma impulsiva, não. Foi pensada, bem consciente. Abraão, louvado seja Deus. Exemplo de alguém que mergulha no Senhor. Louvado seja Deus, que se entrega. Louvado seja Deus, viu? Gostei. Gostei de ouvir. Abraão. Vamos lá? Quem pode citar mais um pai? Quem pode me ajudar? Mais alguém pode escolher aí 2 números para a gente? Dois números. Então, vamos lá. Raquel. Pode escolher, Raquel. Três e 19. Raquel escolheu 3 e 19. Vamos ver se Raquel tá boa de memória. Raquel. 3. Ixi, Raquel, vamos lá. E todo mundo perfeito aqui, viu? 3 e 19. Vamos lá, mergulhando na palavra. Rico. Aí eu tô lembrando de uma pessoa rica e geralmente rico tem a fama de vaidoso, né? Uma pessoa rica que mergulhou no Senhor, que não
não teve receio de se entregar a Deus. Vamos lá, quem pode lembrar? José de Arimateia. José de Arimateia. Homem rico, bem-sucedido. Mateus 27, 57 ao 58 diz: Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também era discípulo de Jesus. Interessante, viu? Porque pouco se fala de José de Arimateia, mas esse fragmento do texto bíblico é perfeito. Mateus 27, 57 ao 58, eu vou repetir. Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Louvado seja Deus. E José de Arimateia, ele foi aquele homem que pediu o corpo de Jesus. Enterrou Jesus num sepulcro de rico, hein? Jesus nasceu numa manjedoura, né? Veio de uma forma humilde, simples a terra, mas morreu e foi enterrado na cova de José de Arimateia, de um homem muito rico. Tem versões que falam muito rico. Louvado seja Deus. Rico, bem-sucedido, você está bem? Pense em Deus. Pense em Deus. Historiadores dizem que Paulo era um homem que tinha, de fato, condições financeiras, e ele se gastou para o Senhor. Paulo gastou tudo que tinha do Senhor para o Senhor. Quem não lembra de Dorcas, que costurava roupas para mulheres da sua época? Rico, bem-sucedido, use os seus bens, o seu dinheiro, e que eu possa fazer também a mesma coisa, seguindo esse exemplo da Bíblia, mergulhando na palavra. José de Arimateia, um homem rico, bem-sucedido, e gastou-se no Senhor. Então, imagine, queridos, José de Arimateia, Jesus como morreu como um malfeitor. Imagine você, alguém, um cristão, um pastor Edivaldo ou um outro pastor, sendo preso. Né? É alguém que você muitas vezes tem receio de dizer: e aí, será que de fato está sendo preso injustamente? Então, as pessoas daquela época podiam pensar isso do nosso mestre. Não sabia, a maioria deles, que Jesus era o Messias, que estava cumprindo aquele projeto de Deus. Mas José de Arimateia, ele não teve vergonha de pedir o corpo de Jesus. Sendo um homem rico, ele não ficou no pedestal ou não se isolou na sua riqueza. Ele mergulhou no Senhor. O texto diz que ele era discípulo de Jesus. Glória a Deus. Rico, pense em Deus. Gasta a sua riqueza no Senhor. A pastora Ju se lembrou muito bem aí. Salomão. Como não lembrar de Salomão, gente? Salomão. O homem mais rico. Louvado seja o nome do Senhor. A oração de Salomão, tão longa, a 2 Crônicas, 1 Crônicas, não estou lembrando direito, mas Salomão faz orações ao Senhor, uma oração longa, belíssima. Salomão se gastou no Senhor, o livro de Eclesiastes é a prova disso. Teve seus deslizes, teve suas fraquezas, seus defeitos, mas quando ele se jogou no Senhor, ele é perfeito. O nosso melhor tempo é no Senhor. O melhor tempo de Salomão foi no Senhor. Quando Salomão se desviou, foi a vergonha dele, o passado triste. O declínio de Salomão foi isso aí. A Raquel lembrou também de Jó. A pastora Júcia disse aí, construiu um templo belíssimo. Belíssimo. Salomão usou todo o vigor. A rainha de Sabá foi visitar Salomão e glorificou a Deus de tamanha perfeição. Gente, riqueza não é para ser pedra de tropeço. Riqueza é para a gente glorificar o Senhor. Isso aqui é muito passageiro, queridos. Muito passageiro. Então, em todo tempo, a gente precisa se gastar no Senhor. Então, muita gente citando aí. Raquel citou Jó, muito bem citado. Jó era o homem mais rico da sua época. Homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Muito rico, mas justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó deu show, porque Jó
Muito rico servia a Deus e Satanás achou que Jó servia a Deus porque só tinha conforto. Quando tocou em tudo, Jó perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde, mas não perdeu a fé. Louvado seja Deus. Rico, bem-sucedido, pensa em Deus. E Raquel citou muito bem. Miriam está dizendo aí, perfeito, verdade. Jó, muito rico, pensou em Deus. Perdeu tudo, inclusive saúde. Deus continuou no mesmo lugar. Então, que a gente possa ter uma fé estável, como disse Hebreus 11. Os grandes nomes, Moisés, Enoque, Abel. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo é perfeito. Pode mergulhar nesse capítulo 11, que dá uma alegria de ver o autor citando os grandes nomes da Bíblia. Moisés, ele cita Enoque, ele cita Raabe, louvado seja Deus, ele cita Sara. Então, os grandes nomes aí. A fé é impressionante. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, queridos, que estou igual ao autor de Hebreus 11, é um versículo, ele diz, se eu pudesse citar, se eu tivesse mais tempo, a gente não tem tanto tempo assim. Alguém pode citar 2 nomes, só mais esses 2 nomes, porque, se eu não me engano, eu já avancei aqui no meu horário. Só mais 2 nomes, né, Raquel? Porque já estou ultrapassando os limites aqui. Vamos lá, quem pode citar mais 2 números aí para a gente abrir esse jogo da memória, mergulhando na palavra. Estou gostando dos irmãos aí participando, viu? Para a glória de Deus. Somos um corpo, uma família, tudo para o reino. Somos igual Davi. Não somos melhores, um melhor que o outro. Somos todos irmãos. O único intuito de aprender do Senhor, de mergulhar na palavra, de adorar o Senhor. Eu vou abrir aqui 2 números. 7 e o 14, fui ruim de memória. O 7 e o 15 melhorou. Vamos lá. Vamos lá, queridos, que nós não temos mais tempo. Só vou citar aqui por alto esse jogo da memória, mergulhando na palavra. Raquel, confirma aí, Raquel. Meu tempo esgotou, não é isso? Excelente, minha amiga. Já estamos acabando. Está aqui uma imagem, alguém na mesa, cansado, pense em Deus. O apóstolo Paulo, depois de concluído sua carreira, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isaías capítulo 40, verso 29 diz, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O Senhor, ele é a solução para todas as coisas. Mas tem alguém aqui, ó, na praia, tem alguém aqui bem descontraído, pense em Deus. José estava bem descontraído, ele estava bem na foto, na fita, e a esposa do seu patrão quis ter relações sexuais com José. José estava descontraído, né? Estava bem, já não estava mais no calabouço, José estava bem. Mas o texto diz que Gênesis capítulo 39, o verso 9, ninguém é maior do que eu nesta casa, José falando, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José, imagino, um homem bem-sucedido, bonito, inteligente, mas, mesmo no melhor momento dele, ele disse que o seu patrão tinha liberado tudo para ele. Nada tinha vedado para ele, ele mandasse tudo, com exceção da esposa do patrão. E ele diz, como, pois, faria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus. Então, descontraído, brincando, lá numa roda de amigos, pense em Deus. Não é motivo para a gente estar pecando, se desviando da verdade ou da palavra. Vitorioso,
pense em Deus, convide o Senhor para a formatura, para o momento feliz da sua vida, bem-sucedido da sua vida, da minha vida. O Senhor precisa estar presente. Novo, pense em Deus. Quem não vai lembrar de Samuel, né? Samuel, desde novo, eu quero ler com os irmãos aqui sobre Samuel, porque é interessantíssimo, porque às vezes a gente se acha novo demais para mergulhar na palavra, para mergulhar no Senhor, jovem demais para mergulhar. 1 Samuel, capítulo 3, o verso 1. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Hoje em dia, a gente está sofrendo uma raridade de profeta do Senhor, profetas de verdade. Muitos se achando novo, muitos se achando ocupado, muitos se achando descontraído demais, envolvido demais com as coisas dessa vida. Mas há joelhos que não se dobram. Ainda nessa geração, ainda nesse tempo, querido, há jovens de monte, jovens de oração, jovens de palavra, jovens que adoram a Deus, jovens que testemunham do Senhor. Então, novo, criança, pense em Deus. Muito criança, pense em Deus. Raquel disse, não ter tempo para Deus é perder tempo. É isso mesmo. Samuel não perdeu tempo. Samuel nasceu dentro da igreja, praticamente, e ele permaneceu no Senhor. O profeta que o texto bíblico diz que todas as palavras ditas por Samuel, nenhuma caiu por terra. Um homem de Deus, um profeta de Deus, um profeta que não era vaidoso, que falava aquilo que Deus ministrava em seu coração. Um belíssimo exemplo a ser seguido, desde menino, desde criança. Então é muito jovem, é muito criança, pense em Deus. Viva a Deus. E é isso que eu tenho gastado a minha juventude no Senhor. E quando eu leio acerca desses homens de Deus, eu fico envergonhada, porque não faço um texto, se é que posso dizer assim, muito menos que isso. E para mim é um tipo de vergonha. E ao mesmo tempo eu me alegra de ver que muita gente fez muito mais pelo Senhor. A gente precisa se desprender, queridos, de qualquer coisa para servir ao Senhor de verdade, de forma intensa, como esses grandes homens. E aí o livro de Hebreus, para encerrar o capítulo 11, eu gostaria que os irmãos lessem comigo. A partir do verso 32, diz assim: quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, de Baraque, Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram o reino, praticaram a justiça, receberam o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos dos fios da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam, por meio da ressurreição, seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Louvado seja Deus. Verso 39 diz: todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que eles haviam prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Capítulo 12, portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Então, esse é o desafio para nós. O Senhor nos propõe, queridos, que mergulhemos em sua palavra. E não só mergulhar, de folhear, de conhecer a palavra de Deus, de guardar no coração esses exemplos, mas de viver a palavra como esses grandes homens que foi citado aí no capítulo 11 de Hebreus, e que a gente, nessa brincadeira aí de jogo da memória, recordou os feitos. Então, que Jesus possa nos abençoar, que você se sinta encorajado a mergulhar na palavra, a viver a palavra, a correr essa carreira que nos está proposta. Que Jesus abençoe os irmãos ricamente. Obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de fazer uma oração breve, mas eu quero abençoar a tua vida com essa oração. Louvado seja Deus. Pai, eu quero te louvar, Pai. Te agradecer por essa rica oportunidade. Eu te louvo por me reunir mais uma vez com os irmãos da Sexta Belém. A Deus, as ovelhas da pastora Jússia, que com muito carinho tem cuidado, com muita dedicação, com muita peleja. Eu tenho certeza, Deus, que a tua serva mergulhou, Pai, nas lutas, nos leões que ela precisa matar, Pai, para estar de pé diante da tua presença, e não só isso, ser exemplo, ser modelo para conduzir esse rebanho. Deus, a vida de Raquel, essa jovem, Deus, me alegro muito de vê-la no Senhor. A Deus, muitos outros, Crislane, muitos outros, a irmã Rose e outros que não participaram, que ficaram tímidos de usar o áudio, que não tiveram uma oportunidade, porque o tempo não nos espera. Muitos que no seu coraçãozinho, na sua casa, ficou ansioso para participar, mas não pôde. Muitos que estavam lá também mergulhando em seus pensamentos, lembrando de alguns personagens da palavra, Pai. Eu quero abençoar cada um desses jovens que participaram. Eu quero abençoar os que não puderam participar, os que por algum motivo não participaram. Deus, que a tua palavra chegue até os corações. Nos ajuda, a Deus, como foi lido no livro de Hebreus, capítulo 12. Nos ajuda a testemunhar perante tão grandes nuvens de testemunha, Pai. Nos permite testemunhar do Senhor. Nos permite, Deus, gastar a nossa juventude no Senhor. Nos permite mergulhar na tua palavra, viver a tua palavra. Ser conosco, abençoa cada um dos irmãos ricamente. Em nome de Jesus eu a te oro. Glória a Deus.